Fala pessoal, estamos no Paulista Show, 7ª edição, e hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que vai trazer todo o conhecimento específico da área de RH, desenvolvimento humano e tudo aquilo que você precisa saber sobre comportamento dentro das empresas. Eu estou trazendo aqui a Ana Lígia. Ela é profissional, referência em desenvolvimento humano, gestão de pessoas, com mais de 22 anos de experiência na área de RH. Ela é fundadora da Visionária RH e palestrante, atua no fortalecimento de lideranças, retenção de talentos, desenvolvimento organizacional. A sua trajetória começou em 2002, quando identificou a necessidade de ir além do recrutamento tradicional, promovendo um crescimento humano e principalmente trazendo uma estratégia dentro das empresas. Seja muito bem-vinda, Índia. Muito obrigada, Vinícius, boa noite. Boa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, dentro desses 22 anos aí, acompanhando realmente o desenvolvimento humano dentro das organizações. E hoje eu venho com o objetivo de mostrar, principalmente para os empresários, a vantagem que existe quando você desenvolve as pessoas dentro da sua empresa. E o que te fez entrar na área de RH? Olha, eu sempre fui fascinada por gente, mas não de uma forma romântica, e sim de uma forma estratégica. E eu precisava entender por que empresas que tinham os mesmos recursos apresentavam resultados tão diferentes. E as respostas me levavam sempre às pessoas. Foi aí que eu decidi dedicar a minha carreira para isso. E depois de tanto tempo trabalhando com pessoas, qual que é o maior erro em gestão de pessoas? O maior erro das empresas é tratar gente como peça substituível. O empresário, ele pensa: ah, se não der certo, demite e contrata novamente. Mas com isso, ele não percebe a necessidade de prestar atenção o que é que realmente não está dando certo. E com isso, o ciclo se repete, o custo aumenta e ele ainda continua achando que o problema está no mercado. E como que você consegue identificar se o funcionário está na função errada? É, O funcionário, estando na função errada, ele tem uma necessidade de mapear perfil, né, de você perceber um reposicionamento daquele colaborador, seja no setor que ele está trabalhando, seja na atividade que ele está desempenhando ou até mesmo na liderança que ele se encontra, tá? Então pode ser diversos fatores. Mapear perfil é uma das estratégias mais eficazes nessa questão. E eu sempre falo também para o empresário, antes de demitir, investigue, tá? Não significa que o colaborador ele é ruim. Ele pode estar no lugar errado, com a liderança errada. O problema é interno. Você vai trocar, você vai trazer outro e o problema vai continuar. Quando você fala de troca, a gente quer trazer esse assunto que é muito discutido nas redes sociais, o turnover. Como que a empresa consegue lidar com isso e quais são os prejuízos que acontecem na empresa? O turnover é um risco invisível para as empresas. Só que os empresários eles não conseguem ter essa percepção. O custo, com uma demissão, ela é gigantesca, tá. Então são os riscos visíveis e invisíveis, né. Quais são os custos visíveis? Uma rescisão. E os invisíveis? Treinamentos, processos seletivos que vão reabrir, fora o impacto que isso vai trazer para a sua equipe, tá. Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, o custo é altíssimo, mas sabe qual que é o problema, Vinícius? Hum, Que ninguém para fazer essa conta. ninguém para. Ninguém para fazer É essa por conta. isso que agora a gente precisa entender o que fazer para se tornar uma empresa que tem um RH estratégico. O RH estratégico é aquele que senta na mesa da decisão, que fala a linguagem do negócio, que não é aquele RH que contrata e demite, ele é aquele RH que traz para o empresário o custo que ele tem com isso e propõe soluções dentro do desenvolvimento humano. Quem não investe em liderança, quem não investe no capital humano, ele estará investindo no turnover. E quando você fala de relacionamento, trazer essa liderança para as empresas, como melhorar o relacionamento com os funcionários como um todo dentro de uma empresa? Bom, primeiro ponto, escutar antes de cobrar.
ser claro, o que você realmente espera do seu colaborador, o que você realmente espera da sua equipe. Reconhecer quando a sua equipe entrega. Parece simples, mas na maioria das vezes a liderança não é ensinada a fazer isso. E aí é que mora o problema. Muitos líderes estão na cadeira de liderança e não estão preparados para lidar com os desafios da gestão de pessoas. E hoje, se você fosse trazer para a gente aqui agora, eh, qual, qual que é a análise comportamental correta para uma empresa praticar essas éticas saudáveis dentro da empresa? Eu falo sempre que a empresa que está contratando sem realizar uma análise comportamental, ela está contratando no escuro. O currículo, o currículo ele te mostra o que a pessoa faz. A análise comportamental, ela mostra como a pessoa funciona, como a pessoa se comunica, como a pessoa reage sob pressão, entende? E também de que forma que isso será mais adequado dentro daquele setor, daquela atividade e até mesmo com qual líder aquele colaborador irá mais se identificar. E as empresas, elas conseguem reduzir o custo operacional, reduzindo também a demissão? Com certeza, é o caminho mais inteligente. Você não precisa trocar pessoas para você ter resultados, você precisa desenvolver quem está dentro. Além dos resultados, o custo de você desenvolver quem já está dentro é muito menor do que você começar do zero. E o que muda uma empresa que pratica a DHO? Olha, muda em todos os aspectos. A retenção sobe, o custo com rescisão diminui. O DHO, ele torna a gestão de pessoas um diferencial dentro das empresas. E acredite, a maioria das empresas não tem o DHO. Quando você fala em RH, as pessoas pensam na folha de pagamento, nos benefícios e não tratam o desenvolvimento das pessoas. Treinar, capacitar, é isso que vai fazer a diferença. Você acredita que então o desafio maior nas empresas é o treinamento? Tem algum ponto específico que você gostaria de abordar aqui? Os maiores desafios são reter as pessoas e capacitar a liderança. Sabemos que muitas pessoas que enfrentam dificuldades de convívio dentro das empresas, elas trazem consigo problemas familiares. E hoje, com a norma NR1, as empresas precisam ter um olhar um pouco mais clínico para essas questões. O que você pode nos ajudar a entender mais sobre essa norma? Você trouxe algo muito interessante que eu apresento muito no meu portfólio, que são os riscos invisíveis. Quais são os riscos invisíveis? Aqueles que têm impacto na sua empresa, que gera custo para a sua empresa, mas você não consegue perceber o que está acontecendo. E quando a gente fala da NR1, podemos tratar justamente isso. Muitas empresas estão preocupadas com a NR1 na questão da documentação. Então, eu vou lá, eu regularizo o meu PGR, eu realizo um diagnóstico na minha empresa. Os riscos já existiam, né? Ergonômicos, físicos, químicos, e agora é obrigatório que consta, que tenha no seu PGR os riscos psicossociais também, certo? De que forma que isso é aplicado nas empresas? Temos uma estratégia para isso. Se você não preparar os seus colaboradores para no momento que ele for responder realmente à questão psicossocial da sua empresa, a empresa estará dando um tiro no pé. E Esse é o risco invisível. E o turnover que nós estamos falando é um deles. Por quê? Para pensar comigo, Vinícius. Quando você percebe numa empresa, nossa, ninguém para trabalhando nesse lugar. Você viu a rotatividade que tem nessa empresa? Você já não vai pensar que tem algo errado ali? Então é o risco invisível da NR1, que é tratando a saúde mental, os riscos psicossociais. Então os riscos psicossociais, eles são apresentados e a empresa tem o diagnóstico. Onde entra o meu trabalho? Onde entra o desenvolvimento, né? O risco invisível. Traçar um plano de ação com base nesse diagnóstico que você recebeu. Só que esse plano de ação, ele precisa ser desenvolvido na prática na empresa. Não pode ficar na gaveta, né? E como que isso acontece na prática? como? Com treinamento, com desenvolvimento, com orientação,
com capacitação, com retenção de talentos, com campanhas de conscientização. E tudo isso pode ser dar início na parte da direção da empresa para a gestão, para depois para os funcionários? Exatamente, tudo começa da alta gestão. E se você fosse trazer para a gente um case de sucesso que você atendeu, quais seria? Uma empresa que eu atuo como consultora há mais de 2 anos, eu iniciei somente com recrutamento e seleção, e estava tudo bem. Então eles tinham uma demanda muito alta de vagas, eu realizava o recrutamento e seleção como freelance na época, nem tinha contrato de consultoria, e tudo fluía excelente. Com o passar do tempo surgiu a oportunidade de atuar como consultora. Quando eu comecei a ir na empresa, né, presenciei várias questões, e aquilo na hora me chamou a atenção. Espera aí, tem coisa, o problema é interno. Uma empresa de 40 pessoas que tinha uma quantidade de vagas daquela, alguma coisa estava errada. Aí eu fui apurar e perceber que todas as vagas eram de substituição. Não eram vagas novas. Uma empresa de 40 funcionários, que tinham vagas todos os meses, todas as semanas eu realizava processo seletivo, né, todas vagas de substituição. E quando eu apresentei a proposta, né, para a consultoria, o diretor virou, olhou para mim e falou assim: Ana, o seu maior desafio vai ser reter pessoas. Como você vai fazer isso? Eu falei: eu tenho as minhas estratégias, vamos trabalhar. Né? Então esse é o meu maior case, que em 9 meses eu implantei o DHO nessa empresa, porque lá eles tinham folha de pagamento, que era terceirizada, e benefícios. Não tinha mais nada além disso, quando se falava de RH. Então eu implantei o DHO, realizei toda a gestão, né, a estruturação do DHO, e realizei o trabalho de retenção de talentos. Então em 9 meses, reduzimos o custo com rescisão em 70%. Além de ter o DHO implantado, estruturado, liderança capacitada, 70% a menos no custo do empresário. Isso custo visível, né? Fora os invisíveis. Em 70%. Tá? Então, hoje nós temos colaboradores que estão completando 1 ano de casa. Isso não acontecia. Então, eu trago isso como um case realmente de sucesso. E quem são os seus melhores clientes? Os meus melhores clientes, eu não posso falar que são aqueles que acreditam no desenvolvimento humano. São aqueles que me dão a oportunidade de apresentar para eles a necessidade disso na empresa. Se você for trazer para a gente um ensinamento importante que você trouxe para as empresas e que deram muito certo quando eles aplicaram, qual ensinamento foi? Ouvir as pessoas, desenvolver as pessoas. Nessa empresa mesmo que eu te contei, era muito simples quando estava chegando perto do período de experiência de 90 dias. E aí, gestor? Tá vencendo o período de experiência do colaborador X. Nossa, Ana, não parei para me atentar nisso, mas nós não vamos ficar com ele não, ele será desligado. Por quê? O gestor ele não conseguia me responder isso. E por que ele não conseguia me responder? Porque ele não tinha feito a gestão desse colaborador dentro desse período de experiência. Então, não só dentro do período de experiência, né, como em todo momento, mas realmente não é assim: ó, se eu não fiz o meu trabalho, eu vou demitir, eu vou contratar outro. O ciclo continua. E o problema não está nas pessoas que vão sentar nessa cadeira, o problema está dentro da empresa. Se você fosse agora utilizar um tempo, como aqui, o Paulista Show, ele está abrindo caminhos para pessoas como você, trazer a verdade, a sinceridade e aquilo que faz no dia a dia. Esse momento, eu gostaria que você passasse uma visão para o gestor. O que ele precisa fazer para reter esses funcionários na empresa? Pode olhar e falar. Gestor, antes de pensar em trocar, pense que é muito melhor você desenvolver quem está ali. Não só olhando para os custos visíveis, e sim para os invisíveis. Porque uma equipe treinada, uma equipe de sucesso, ela é reflexo do seu trabalho, da sua liderança. E quando a sua equipe se desenvolve e entrega o resultado que você espera, a empresa está olhando para você, como gestor e como quem desenvolveu todo esse projeto e a entrega para a diretoria, para a empresa. Então, antes de demitir, investigue. Antes de demitir, faça gestão.
Antes de cobrar, escute, analise. Nossa, Ana, as informações que você trouxe aqui, até quem não é gestor vai começar a praticar na sua área, na sua empresa, Que porque bom. são informações importantes. Até a gente até sabe, mas não fica pensando em fazer. Então a informação traz o conhecimento, do conhecimento traz uma ação, Uhum. e da ação ele vai trazer um resultado. Então, assim, eu tenho muita satisfação em trazer pessoas assim como você. Você trouxe um conhecimento que, nossa, mudou realmente a minha maneira de pensar. E eu tenho certeza que as pessoas que vão te assistir de forma online e a plateia que está aqui, eu tenho certeza que aprenderam demais. Então, muito obrigado pela sua participação. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que você contasse pra gente aqui como foi a sua experiência no Paulista Show. Claro, fico muito feliz com suas palavras. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero realmente, né, que em toda a minha fala aqui nesse nosso encontro, um empresário, um gestor, ele perceba a diferença de investir em pessoas. E falando da NR1, só para completar, a NR1 nada mais é do que a cereja do bolo. Se você fizer todo esse trabalho preventivo, né, e não ser reativo na sua empresa, a NR1 não será problema nenhum. Saúde mental dos colaboradores não será problema nenhum. O custo com isso não será problema nenhum para a sua empresa. Então a NR1 é a cereja do bolo. Faça um trabalho preventivo. Olhe a importância do desenvolvimento na prática, que você vai ter sucesso. Ok? Falando do Paulista Show, eu agradeço pela oportunidade, me senti muito confortável no ambiente por todo o acolhimento, a oportunidade de conexão com pessoas que estão dentro do mesmo objetivo, sabe, dentro do mesmo propósito. Acho que isso é o mais importante, né? Além da oportunidade de mostrar o meu trabalho, apresentar um pouco da minha experiência, da minha trajetória de vida, né? Quem é a Ana Lígia, por que que a Ana Lígia chegou aqui, o que que ela está esperando também sentada aqui nessa cadeira, tá? Então essa oportunidade, ela realmente está alavancando o meu momento pessoal e o momento profissional. Então eu só tenho a agradecer. E dá uma salva de palmas para a Lisa. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Foi foi um prazer.